Fala pessoal, beleza? A gente vai continuar nosso curso de cálculo 1, tá bom? Lembrando que na aula passada a gente terminou nosso tópico, tá? Nossa parte de revisão, tá? Que a gente reviu conjuntos, né? Operações matemáticas, expressões numéricas e algébricas, tá bom? Bom, eu acho importante a gente contextualizar o porquê que aqueles tópicos eles são importantes para isso que a gente vai entrar nessa aula, tá? A gente vai começar a falar de funções. Embora essa aula a gente vai revisar o conceito de pares ordenados, tá? E o plano cartesiano. O que os conjuntos nos ajudam? Bom, os conjuntos vão nos ajudar a entender, tá? Que nas funções a gente vai estar aplicando uma regra que vai transformar números de um conjunto para números em outros conjuntos. Tá? Então, tem a aplicação da ideia de conjunto. Tá? Tem a ideia dos conjuntos numéricos. Tá? É muito importante a gente entender, tá, os conjuntos numéricos, a nossa reta real. Tá? É porque, por exemplo, um plano cartesiano vai ter a representação nas retas reais. Né? Bom, ótimo, os conjuntos nos ajudam a entender os conceitos de função. O próprio conceito de função ele precisa da ideia dos conjuntos. Tá? Bom, e as expressões numéricas e algébricas, bem como as operações, tá? Bom, elas nos dão as ferramentas, tá? Para resolver as funções. Tá? Se você quiser saber o resultado de uma função, tá? Às vezes você vai ter que simplificar. Então, em tese, você vai ter que usar todas aquelas ideias, aquelas propriedades de fatoração. Tá bom? Então, por isso que a gente passou por aquele processo. Tá? Espero que a gente tenha adquirido aí uma boa bagagem. Tá? Bom, e aí a gente vai entrar hoje no nosso tópico do estudo de funções, tá? Do estudo de funções. Beleza, pessoal? Bom, então, dando sequência, tá? Inicialmente a gente vai falar sobre pares ordenados, tá? E a revisão de plano cartesiano. Bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, o que é um par ordenado? Bom, um par ordenado, tá? Um par é um conjunto. Olha aí. É um conjunto de dois números. Tá? De dois números. No nosso caso, tá? Os estudos de funções, principalmente univariadas, tá? Univariadas, quando só tem uma variável, bom? Vai ser de x e de y, bom? Então, esse que é o nosso par ordenado. Ele relaciona mas tem uma grande diferença para o nosso par ordenado, tá? Bom, porque no par ordenado lá, a gente viu, tá? Para conjuntos, a gente tinha visto que a ordem e a repetição não importam para os conjuntos, tá bom? Então, para um conjunto, por exemplo, x, y, tá? Ia ser igual a um conjunto y, x, tá bom? Ora, na ideia dos conjuntos, tá bom, pessoal? Na ideia de conjuntos, tá? Esse conjunto aqui, ó, 1,2, tá? Era igual a esse conjunto aqui, ó, 2,1, tá bom? Eles são iguais, tá? Eles são iguais. Beleza, pessoal? Bom, só que para os pares ordenados, isso aí já muda. Por quê? A ordem importa, tá bom? Então, x, y, ele é diferente de y, x, tá? O porquê, pessoal? Bom, se a gente tiver, tá, uma reta real aqui, 1, tá? 2, 3, que seria 4, tá bom? Aqui, 1, 2, 3,
4. 1, 2, tá bom? 3. 1, 2, 3. Tá? Então, nosso par ordenado, por exemplo, tá? E esse aqui seria o nosso eixo das abscissas, esse seria o nosso eixo das ordenadas, tá? Ordenadas, tá bom? O nosso y das ordenadas. O nosso x aqui, esse horizontal, é o nosso eixo das abscissas, tá bom? Então, por exemplo, se eu traçar um ponto de xp, tá? Se eu falo que o meu ponto, tá? Um ponto P é igual, tá? Para o meu par ordenado. Um ponto P é igual a xp, tá? Vírgula, yp, tá? Onde que esse par ordenado vai ficar localizado aqui no meu sistema cartesiano? Ora, é só eu traçar ele aqui, né? Venho aqui no eixo x, tá? Localizo meu xp no meu eixo x, tá? Localizo meu eixo, meu yp no eixo das ordenadas, tá bom? Onde as retas se cruzarem, tá? É onde se localiza meu ponto, tá bom? E aí, pessoal, eu peguei e falei, olha, para os conjuntos, a ordem não importa, mas aqui a ordem importa. Por quê? Se eu tiver um ponto A, tá? Vamos mudar a nossa cor aqui, para ficar mais claro, tá bom? Se eu tiver um ponto A, tá? Que é igual 1, tá? No eixo X, 2 no eixo Y, tá? E se eu tiver um ponto B, um outro par ordenado, tá bom? Que é igual ao quê? Um outro B, que é igual a 1, tá? Vírgula 2, tá bom? Ora, vamos tentar localizar eles no nosso. É diferente, né? Aí é igual. 2 no eixo X, tá? E 1 no eixo Y. E aí a gente tenta localizar esses dois. Ora, vamos ver esse nosso ponto B aí, tá? Eu estou falando que ele vai de 2, tá bom? Ele vai de 2, tá? Ele vai de 2. E no eixo Y aqui, ele está localizado em 1. Essas são as coordenadas dele. Ora, pessoal, onde cruzou? Cruzou aqui, né? Esse aqui é o meu ponto B. Olha lá, esse aí é o nosso ponto B, tá bom? Esse aí é o nosso ponto B. Tá? É o nosso ponto B. E, pessoal, esse é o nosso ponto B. E o nosso ponto A? Olha, o nosso ponto A, por sua vez, tá bom? Por sua vez, o nosso ponto A, ele está em 1, no eixo X, né? Eixo X é 1, tá bom? Eixo X é 1. E no eixo Y, ele está em 2, né? Ele está em 2. Ora, pessoal, o nosso ponto A está ali, tá bom? Esse é o nosso ponto A, tá? Percebam, pessoal, que esses pontos, eles são o quê? São diferentes, tá? Então, aqui para os nossos pares ordenados, a ordem importa, tá bom? Então, lembrando, um par ordenado é um conjunto de dois números, tá? De dois números, em que o primeiro número, ele se refere ao eixo horizontal, tá bom? E o nosso segundo número ao nosso eixo das ordenadas, tá? Nosso eixo vertical. Beleza, pessoal? Essa é a ideia de par ordenado, tá? Aí, pessoal, os pares ordenados, a gente consegue fazer a localização dos nossos pontos no nosso plano cartesiano, tá bom? Então, por exemplo, tá? Se eu tenho aqui o nosso ponto, tá? Nosso ponto A, tá bom? Nosso par ordenado A, o nosso par ordenado B e o nosso par ordenado C e o D, tá? Eu consigo fazer a localização desses pontos, tá? A partir das suas coordenadas, porque os pares ordenados, eles me vão dar a coordenada daquele ponto no plano cartesiano,
tá bom? No plano cartesiano, tá, pessoal? E aí, percebam, tá, que na nossa reta real, tá, o nosso plano cartesiano, tá, se a gente dividiu em 4 partes, tá, que é o que? Os valores de x são positivos, tá? Os valores de y também são positivos. A gente está o quê? Tá falando desse quadrante aqui, ó. Desse quadrante aqui. Esse quadrante, pessoal, é conhecido como primeiro quadrante, tá? Esse aqui é o nosso primeiro quadrante. Por sua vez, quando o y é positivo, já o x ele é negativo, tá? Ele é negativo. Pessoal, aqui é o nosso segundo quadrante. Esse aqui é o nosso segundo quadrante. Segundo quadrante. Por sua vez, quando os dois são negativos, é o nosso terceiro quadrante, tá? Nosso terceiro quadrante. E quando x é positivo e y negativo, é o nosso quarto quadrante, tá bom? É o nosso quarto quadrante. Beleza, pessoal? E aí, a gente pegou e viu anteriormente, tá? Como que a gente encontrava os nossos pontos, tá? Como que a gente consegue encontrar. Então, exatamente isso que a gente fez ali, né? Ora, para você encontrar o ponto A aqui, 3 e 4, vai lá, aqui é 1, que é 2, que é 3, tá? Então, ele começa daqui, tá bom? Então, ele começa daqui, tá? E vai subindo, tá bom? E qual que é no eixo, a segunda coordenada do eixo Y, tá? Ora, ela se refere ao quê? Aqui, né? Quando se cruza, a gente consegue encontrar nosso ponto A, tá bom? Por sua vez, o ponto B é a mesma coisa. Vai do 2 até o 3, tá bom? A gente consegue encontrar a nossa coordenada. Por sua vez, o menos 2 e o menos 5. A gente encontra aqui a nossa coordenada do nosso ponto D. Beleza, pessoal? Ora, a gente poderia colocar um outro ponto aí. Ponto E, por exemplo. Tá? Vamos supor que a coordenada dele era igual a 1 e 1. Tá? 1 e 1. Ora, pessoal, só vim aqui, né? Y que ele sai do 1, x ele sai do 1. Esse seria o nosso ponto E. Tá? Esse seria o nosso ponto E. A gente poderia ter um outro ponto, tá, pessoal? Vamos colocar um ponto K aqui. K. Um ponto K, tá? 0, 0. Tá? Esse ponto K, pessoal, ele está aqui, ó. Ele está aqui no meio, ó. Bem no meio, onde as duas retas, tá? Do eixo das abscissas e a reta do eixo das ordenadas se cruzam, tá? É onde elas se cruzam. Beleza, pessoal? É onde elas se cruzam. E aí, pessoal? Bom, nesse caso, tá? Nesse caso, a gente tem esse ponto aqui, tá bom? Esse nosso ponto aqui, pessoal, ele tem um nome, tá? Essa aqui é o quê? Essa aqui é a nossa origem, tá bom? É a nossa origem, tá? Origem, tá bom? É a nossa origem, tá? Por sua vez, pessoal, a gente tem também duas retas importantes, tá? É uma reta que cruza o primeiro quadrante e o terceiro quadrante aqui, tá bom? A gente tem uma reta aqui, tá? Essa reta aqui, ela é chamada de bissetriz. É a nossa bissetriz, tá bom, pessoal? Essa é a nossa reta aqui do meio, tá? Bom, enfim, pessoal, eu queria passar esses conceitos iniciais, tá? Do que é um plano cartesiano, tá? E o que é um par ordenado, tá bom?
Isso aí é importante, por quê? Porque as funções, tá? Elas são uma representação gráfica, tá bom? Então, se a gente tem uma função, por exemplo, f, tá? De x igual a x, tá? Isso tem uma representação gráfica nesse plano cartesiano, tá bom? E a gente vai ver isso aí nas outras aulas. Mas era importante vocês entenderem como que a gente localiza pontos, por exemplo, no plano cartesiano, tá? E você pode fazer um exercício aí, tá? E faz aí um exercício imaginário e tenta traçar pontos, tá bom? Porque tem que ficar claro essa ideia de par ordenado e do nosso plano cartesiano, tá? E do nosso plano cartesiano. Como que o eixo x se relaciona com o eixo y. E a partir de valores desses eixos, tá? A gente consegue encontrar pontos, tá? Específicos, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria passar essa ideia inicial para vocês, tá? E aí, na nossa próxima aula, a gente entra no nosso assunto, nosso estudo de funções, tá? Então fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.